Fala galera, bem-vindos ao canal A Cebola da Verdade. Aqui a gente vai falar sobre temas diversos. Vamos argumentar, vamos conversar sobre o que vem a ser a realidade, né? Assim como uma cebola, né? Toda a verdade ela vem seguida de várias camadas, né? E quanto mais a gente descasca a cebola, mais profundo nas camadas dela a gente vai chegando. Então, segura aí e vamos para mais um vídeo, galera. Olá. A realidade não é um conceito fixo, mas sim uma teia de percepções, interpretações e contextos. Será que a realidade é uma projeção da mente, uma simulação, uma manifestação de consciências interligadas? Quanto mais profundamente olhamos, mais ela se desdobra em mistérios, né? A verdadeira sabedoria talvez esteja em reconhecer que a realidade é um espelho que reflete tanto o que somos quanto o que ainda não compreendemos. Iniciaremos nossa jornada com uma verdade desconcertante que está diariamente diante dos nossos olhos. E se eu te disser que as cores na verdade não existem? O universo é completamente diferente do que você enxerga. E hoje você vai descobrir a verdade por trás da maior ilusão da sua vida. Cor. O que é a cor, né? Essa substância que a gente convive diariamente, tão diariamente que a gente não presta atenção e nem pensa muito sobre ela. Mas olha ao seu redor aí, o que você vê? Cores, certo? Vermelho, azul, verde. Mas será mesmo que essas cores existem? Na verdade elas não existem, né? Isso é mais uma camada da realidade ao qual a gente não presta muita atenção. E acaba que tem gente que vive a vida inteira sem saber o que é a cor de verdade. Na verdade, né? O que a gente chama de cor é apenas uma interpretação do nosso cérebro. Fora da nossa cabeça não há cor nenhuma, né? Não há vermelho, nem azul, nem amarelo. Há somente energia. Tudo que a gente vê está compreendido dentro do espectro eletromagnético, né? A própria luz visível é uma fração mínima desse espectro. Os nossos olhos eles captam de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, né? Ou seja, a gente está literalmente cego para 99,99% da realidade. Se a gente pudesse fazer uma comparação rápida aqui, se o espectro eletromagnético completo fosse do tamanho do Oceano Atlântico, a luz visível seria do tamanho de um copo d'água. Mas o que é o espectro eletromagnético, né? E é aí que a gente começa a se aprofundar e aí que a gente começa a descer, né? Aí que a gente começa o nosso mergulho. Porque tem uma imagem aí do espectro eletromagnético, né? Esse aí são todas as faixas, né? Todas as emissões que englobam as ondas eletromagnéticas, né? E compõem o espectro. Mas o que é isso aí? Isso aí é uma loucura, né? Porque se a gente parar para pensar, a cor ela não existe. De forma alguma, a cor existe como a gente
entende que ela existe, né? Porque a gente olha para as coisas e a gente enxerga a cor, né? Se eu vejo uma maçã vermelha, eu logo digo que a maçã é vermelha, né? Mas de maneira alguma a cor ela tá ligada ao objeto, né? A cor ela tá muito além disso, né? Ela é uma representação do nosso cérebro. Então a cor ela vem a emergir através do nosso cérebro. Ela não é uma coisa que vem de fora, né? Não existem maçãs vermelhas. A grama não é verde. Porque o que acontece é o quê? Dentro do espectro eletromagnético, a gente tem essas várias divisões aí, né? E aí dentro dessas divisões, a luz visível, que é essa faixa bem pequenininha aí, ela é o quê? A emissão eletromagnética que a gente chama de luz. E é através dessa luz que a gente vem a visualizar as coisas, né? Porque se você estiver numa sala 100% escura, né? Sem a entrada de cor, a gente não consegue enxergar nada. Sem a entrada de luz, né? Nada se faz visível aos nossos olhos, né? A gente não consegue definir nada ali dentro. Ou seja, a gente precisa que a luz exista ali para a gente conseguir enxergar tudo que há, né? Então a luz, ela é um elemento fundamental na nossa observação da cor, porque é através dela que a gente que o cérebro vai fazer uma análise, né? E vai nos gerar a imagem colorida. Mas então vocês vão ver que a coisa é muito mais profunda do que parece, né? Isso provoca implicações diversas, né? Na nossa percepção da realidade. O espectro eletromagnético, ele abrange desde ondas com baixíssimas frequências, e aí vocês prestem atenção, né? Ondas com baixíssimas frequências e grandes comprimentos de onda, né? Tipo as ondas de rádio, isso aí é onda de rádio. Até radiações bem altas, né? Com frequências muito altas, frequências altíssimas e curtíssimos comprimentos de onda. Então vocês podem ver aí, né? Baixíssimas frequências, grandes comprimentos de onda. Altíssimas frequências, curtos comprimentos de onda. Então, presta atenção nisso daí, né? Então aí a gente tem o espectro eletromagnético com as divisões dele toda aí na imagem, né? Como vocês podem ver. E aí a gente começa ali com essas ondas elétricas, né? Logo em seguida a gente começa com o espectro propriamente dito, que são as ondas de rádio, né? Com um comprimento de onda ali acima de 30 centímetros. O comprimento de onda vai ser o tamanho dessa onda no espaço, né? O tamanho físico dessa onda. E as ondas de rádio vai falar ali das ondas de rádio, né? AM, FM, TV, a telefonia do celular, né? Depois das ondas de rádio vem o micro-ondas. Aí o comprimento do micro-ondas ali vai de 1 milímetro a 30 centímetros, né? Então a gente vai ter ali os fones de micro-ondas, radares, Wi-Fi. Tudo isso aí vai estar utilizando essas ondas, né? O infravermelho, né? Comprimento de 700 nanômetros a 1 milímetro. E aí a gente vai ter sensores de calor, satélites, equipamentos de telecomunicações, né? E outras coisas diversas aí, né? Que funcionam através do infravermelho. E aí vocês prestem atenção que aí é essencial. A luz visível, né?
a faixa de luz visível. O comprimento dessa faixa, o comprimento de onda, é de 400 nanômetros, que seria ali a cor violeta, a 700 nanômetros, que aí viria a ser o vermelho. E aí a gente pode fazer um paralelo, né? Mas vamos deixar para depois, Então a luz visível, ela vem a ser o quê? A luz que é responsável pela visão humana, né? A gente utiliza a luz visível ali nas câmeras fotográficas também, é a iluminação da nossa casa. Então isso aí tudo é a luz visível. Após isso a gente vai ter o ultravioleta, com comprimento de onda ali de 10 nanômetros a 400 nanômetros. E aí a gente vai ter várias aplicações para o ultravioleta também, né? Bronzeamento artificial, esterilização e outras coisas aí. O raio-x, e aí já vemos que o comprimento de onda já é muito menor, né? 0,01 nanômetro até 10 nanômetros, né? E aí a gente temos diversas aplicações, mas principalmente na medicina, né? Com as radiografias e na astronomia também. E os raios gama, que aí a frequência de onda é 0,1 nanômetro, né? 0,01 nanômetro. E aí a gente vai ter ali no decaimento nuclear, nas reações nucleares, né? Então, aí a gente tem a divisão completa do espectro eletromagnético. Mas aí não é só isso, né? A gente está falando da cor aqui, da inexistência da cor, né? E aí a partir do que, se a cor não existe, como é que eu enxergo o universo colorido, né? Como é que todos os dias ali a gente enxerga o mundo, abre o olho e vê ele cheio de cores. Porque se não existe cor, deveria ser tudo sem cor, né? Mas o que vem a ser a cor, né? Através do que a gente enxerga? Através do olho, né? Dos olhos. Então os olhos são a porta de entrada do quê? Da luz. A luz, ela entra no nosso corpo, né? No nosso sistema, através dos nossos olhos, né? E aí os olhos são a porta de entrada. Então nos olhos, o que a gente tem ali dentro dos olhos? Temos ali umas pecinhas, né? Que a gente chama de quê? Cones. São os cones, né? São células fotossensíveis que estão localizadas ali na retina, dentro do olho. E esses cones são os responsáveis pela visão da cor. É isso. Esses cones que vão fazer a gente enxergar o mundo colorido. Simples assim. E aí a gente tem 3 tipos de cone no olho. E aí a gente tem outras coisas no olho, né? Mas vamos focar no cone. Porque o cone, os cones, são os responsáveis pela coloração de tudo. Simplesmente assim. E aí, para e pensa, né? Olha a profundidade disso. Se a cor, que é a cor que eu vejo todo dia, não está fora, ela está dentro, né? Porque a cor, ela só existe a partir do processo que acontece dentro do cérebro, né? Para gerar a imagem. Então, olha só como é muito mais profundo do que parece, né? A gente tem que pensar muito bem sobre isso. Mas, enfim, a gente tem 3 tipos de cone dentro do olho. E aí esses cones, eles são sensíveis à luz, né? Mas cada cone é sensível a quê, na verdade? O que é a luz? A gente já viu aí que a luz visível, ela está dentro do espectro eletromagnético. E tudo que está dentro do espectro eletromagnético
consiste em ser uma onda eletromagnética. Olha só. Então, na verdade, esses cones eles são sensíveis. Cada um deles a uma faixa de frequência específica dentro do espectro da luz visível. Então, a gente tem 3 tipos de cone: o cone S, o cone M e o cone L, né? Essas siglas elas derivam do inglês ali, mas enfim, pra gente a gente tem que entender o que? 3 tipos de cone: S, M e L. Então, o cone S, ele é responsável ali pelas cores na faixa do azul. Na faixa do azul, né? Então, vai de 420 a 440 nanômetros isso aí. Dentro do espectro visível, né? Que é de 400 a 700 nanômetros. Então, o início do espectro ali, ele é o que? Azul, violeta, né? Então, se a onda que bate, que entra no olho, né, tiver a frequência de 420 a 440 nanômetros, a gente vai enxergar o objeto azul, ou pelo menos num tom de azul ali, entre o azul e o violeta. Então, olha só que loucura. Já o M, o cone M, ele detecta principalmente os tons de verde e amarelo, que aí vai de 530 a 540 nanômetros. Então, vai detectar os tons de verde e amarelo. Já os cones L, né? Eles são responsáveis pela percepção de cor ali na faixa do vermelho e do alaranjado. Vai mais ou menos de 560 a 580 nanômetros. Então, olha só isso aí que a gente falou. Percebam o que isso significa, né? Aonde isso vai nos levar, né? Porque a luz visível ela vai de 400 a 700 nanômetros. Então, o que ela faz, né? O que a luz faz quando ela encontra os cones? Ela estimula, né, diferentes combinações entre esses 3 cones. E aí, após isso, a imagem, né, o sinal, ele segue através do nervo óptico até o nosso cérebro. E o cérebro interpreta a proporção de ativação desses 3 tipos de cone para criar o quê? A percepção das cores. Então, não existe cor externa. A gente precisa dos cones para ver as cores. E aí, outra coisa interessante a se falar é o quê? O daltonismo, por exemplo, né? Quando é que acontece o daltonismo? Quando a pessoa tem problema em um tipo dos cones, ou tem algum tipo de cone ausente, ou que está funcionando mal. Então, o tipo mais comum do daltonismo é a deuteranopia. Isso, deuteranopia. Que é a dificuldade ali entre distinguir o verde e o vermelho. Por quê? Porque o camarada ele vai ter problema nos cones M, né? Que estão ligados às frequências que percebem essas cores. Então, a gente entende o que? Dentro desse imenso espectro aí, é como eu disse ali atrás, né? Se esse espectro todo fosse do tamanho do Oceano Atlântico, né? Essa faixa de luz visível que a gente enxerga seria do tamanho de um copo d'água, né? Então, percebam isso, né? E aí tem mais ainda, né? Porque guarda essas informações aí, guarda essas informações. Todas as ondas eletromagnéticas, né?
elas viajam em que velocidade? Na velocidade da luz no vácuo, né? A energia do fóton, ela é diretamente proporcional à sua frequência, né? E quanto maior a frequência, maior a energia e menor o comprimento de onda. Então guarda essas informações aí, né? Porque, tudo isso é na velocidade da luz, né? E aí não tem como a gente falar em cor sem falar em luz, né? Porque a luz, ela tá diretamente ligada a tudo que a gente vê, né? A tudo que a gente observa. Então, sem luz, a gente não consegue observar nada. A gente precisa da luz, né? E é a luz, a frequência da luz, porque como é que funciona a coisa, né? Como é que funciona a coisa? Então imagina aí qualquer objeto aí, que você tem aí perto de você e olha, pega um objeto e olha, né? Não imagina, olha para esse objeto. E aí tu tá vendo aí o objeto, né? Não importa a cor que ele seja, provavelmente deve ser um objeto colorido, né? Ele deve ter alguma cor ali intrínseca dele, né? E aí, por que você está enxergando a cor nesse objeto? O que acontece? A luz branca, né? Muita gente diz que o branco é todas as cores, né? E que o preto não é nenhuma cor. Por quê? Porque na verdade a luz branca, ela emite todas as frequências da luz visível, que é aquela luz que os nossos olhos conseguem captar e que o nosso cérebro acaba definindo como imagem, né? Mas então a luz branca, quando ela sai, né, quando ela vem com todas as frequências possíveis de cores, né, vamos dizer assim, nela. Então a luz, ela bate no objeto, a luz bateu aí nesse objeto. Quando ela bateu no objeto, o que acontece ali? A superfície do objeto, ela absorve, né, grande parte dessas frequências e reflete uma determinada frequência. Essa frequência que ela refletiu, ou frequências, né, é a única frequência que o objeto não absorveu. Então ele reflete de volta. Na verdade não reflete de volta, né? Ele reflete essa frequência em todas as direções, e aí aquele raio de luz entra no nosso olho. Então, a partir dali, ele vai excitar os cones, né? Que por sua vez estão dentro do olho, e aí dependendo ali da dinâmica dos cones que ele excitar, esses cones mandam uma mensagem para o cérebro. E o cérebro transforma essa mensagem elétrica em cor, né? Que é a cor que a gente define. Então você vê que tem pessoas que não enxergam a mesma cor em determinadas situações, né? Por conta de, como a gente falou agora ainda, né, de problemas nos cones. Então olha como a coisa é complexa, né? Como a camada é um pouco mais abaixo, né, do que é habitual, do que a gente vive diariamente. Porque diariamente a gente vê a cor ali, na coisa. Mas a coisa em si não tem cor. Então, perceba a profundidade disso, né? A coisa em si não tem cor. E aí, a coisa em si é tudo, né? Porque quando tu olha para a coisa na ausência de qualquer tipo de luz, tu não vê ela. Não é isso? Não tem como a gente ver um objeto no escuro. Então, falar de cor é falar de luz, né? Porque na verdade a cor, ela não está no objeto, a cor, ela não está na luz, né? A cor, ela está onde? Ela está no estímulo
que a onda eletromagnética que é refletida pelo objeto causa no nosso olho, que vai enviar uma mensagem para o nosso cérebro e vai definir a cor. Então, a dinâmica da coisa ela é muito mais complexa do que parece, né? Então, a gente tem uma tinta, a gente compra uma tinta azul, pinta a parede de azul. Mas a cor está na tinta, então não é isso? Porque eu passo a tinta na parede, a parede muda de cor, a cor está na tinta. Aí está, né? A cor, ela não está na tinta, né? A química da tinta é que vai fazer com que aquela tinta absorva toda a frequência e me dê apenas a frequência que eu quero que excite o meu olho em determinada cor. Na química da tinta, né? Na química do composto, na cor da roupa. Então a cor, ela jamais vai estar nas coisas. Tu pode pintar 1000 vezes a coisa com a tinta vermelha, mas o vermelho não está ali. O vermelho ele está refletido na onda de luz que bate naquele objeto. Olha só. E vai me dar determinada frequência. Então, percebam que a frequência, ela está ligada a tudo que a gente enxerga, né? E uma frequência é uma onda eletromagnética, né? Está ali na onda. Então, não é algo tão palpável assim, né? Algo tão físico como parece. Então, o raciocínio da cor é esse, né? O raciocínio com a cor é esse. Deve ser esse, né? O entendimento da cor, como ela chega pra gente, deve ser esse, né? Devia ser até um amplo entendimento, mas dificilmente, né? Muito provavelmente, você que está assistindo aí, nunca deve ter observado dessa forma, né? Até deixa no comentário aí, né? Se você já sabia disso, né? Ou se é a primeira vez que você entende a coisa dessa forma, né? Consegue enxergar a coisa dessa forma. Porque realmente, né? É algo bem profundo, né? Leva a reflexões profundas até, né? Filosóficas. Se a gente parar para pensar, né? Porque é uma coisa que a gente tem contato. A cor tá ali, né? Eu abro o olho, eu vejo. Mas será que eu vejo da forma que eu penso que vejo? Essa é a grande sacada da coisa, né? E aí não só com a cor, com muitas outras coisas é assim também, né? A gente tem uma falsa percepção de que a gente sabe, de que a gente entende, mas às vezes a gente não para pensar no mecanismo, né? No que leva ao fim, de como se chega, né? Ao resultado da equação. Então perceba que na verdade a gente não enxerga nem com os nossos olhos, né? A gente tem uma falsa sensação, né? Uma falsa percepção de que a visão ela está no nosso olho, né? Mas ela está, na verdade, o olho é a porta de entrada da luz, né? Tudo vem através da luz. E o que a gente está constatando aqui? Que a luz é simplesmente uma parte ali ínfima, muito pequena, né, do espectro eletromagnético. Então tem muita coisa que a gente não vê. Por exemplo, a abelha. A abelha, ela enxerga a faixa ultravioleta, né? A gente não tem capacidade para ver isso, né? Outros animais, existem animais que enxergam de outra maneira. Por que eles enxergam de outra maneira? Muito por conta dos cones, né? Temos o camarão mantis, né? A lagosta boxeadora, um animal incrível, né? Se eu não me engano, ele tem 16 tipos de cone. Se eu não me engano, não lembro se é 12.
16 agora. Mas é um bom objeto de estudo, né? Quem quiser se aprofundar mais sobre isso, porque ali ele enxerga diversas frequências, né? Observa diversas frequências que a gente não tem a capacidade, que o nosso olho não vê, né? Então isso aí é uma reflexão que todo mundo deve fazer, né? Creio eu. Porque o entendimento que isso causa é profundo, é complexo, né? E é como eu disse, né? Na verdade, no fim das contas, todas essas emissões são tipos de luz, né? Simplesmente o nosso olho não tem a capacidade para detectar. Mas para falar de luz, a gente vai precisar de outro vídeo aqui, né? E aí eu já garanto que o tema do próximo vídeo vai ser esse aí, né? Vai ser a luz, né? A complexidade da luz. E aí já de antemão eu peço aí que vocês deixem um like, né? Curtam aí o vídeo e se inscrevam no canal aí, né? Para se vocês gostaram, né, do formato, para estar visualizando os vídeos posteriores aí, galera. Aqui não vai ter, tem o canal pago aqui, entendeu? Tem o curso aqui de tantas horas, o e-book. Não vai ter nada disso, é um vídeo simples para demonstrar coisas profundas, né? Que às vezes parecem complexas, porque se a gente vai procurar saber, a gente até acha informação, né? Mas não de uma forma mais dinâmica, mais simples, mais resumida, mas não suprimida, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí a todos, né, que assistiram até o final aí. E bora pro próximo vídeo aí. Valeu!